Olá, segundo ano. Sou Arivan Sampaio, seu professor de física. E o que nós temos para hoje é o seguinte: nós vamos estudar os diagramas horários do movimento uniformemente variado. Na nossa última aula, esse foi o assunto: movimento retilíneo uniformemente variado, né? E hoje nós vamos ver esses diagramas desse movimento, os gráficos desse movimento. Olha, eu já digo que esse assunto é importantíssimo, né? Gráficos. Vocês que são pessoas inteligentes, que observam o mundo ao seu redor, né? Como as informações chegam até vocês, já devem ter percebido que os gráficos ocupam um lugar privilegiado, né? Gráficos ocupam um local privilegiado quando se trata de transmitir informação. Por quê? Porque um gráfico ele resume uma grande quantidade de informações visualmente, né? Não preciso, não há necessidade de um texto grande. O diagrama em si, para quem sabe interpretar, consegue tirar uma grande quantidade de informação num espaço pequeno, né? No espaço pequeno, um gráfico, por exemplo. Isso se estivesse por extenso, por exemplo, isso escrito, um livro, um artigo, com certeza você perderia, não exatamente perderia, mas gastaria mais tempo para obter essas mesmas informações. Então os gráficos eles concentram, condensam informações. Eu digo que é muito importante também porque, e nós estamos estudando isso, porque há uma necessidade que nós saibamos interpretar gráficos. É que em física nós estamos estudando o movimento uniformemente variado. Questões envolvendo movimento uniformemente variado serão apresentados para vocês através de gráficos, né? Daí nós temos que entender esses gráficos, tá? Chegou o momento que nós aprendemos mais sobre gráfico, tá bom? Muito bem, então pessoal, entre os gráficos que nós vamos estudar, nós temos o gráfico das equações do movimento uniformemente variado. Lembram da aula passada? A equação horária da posição em função do tempo, a equação horária da velocidade em função do tempo e a equação horária da aceleração em função do tempo. São esses três gráficos do movimento uniformemente variado que nós vamos estudar aqui, ok? Vamos começar pela equação horária da posição em função do tempo, que é o que eu já esbocei alguma informação aqui, né? Aqui nós temos a equação horária da posição versus tempo. Lembram bem? Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós colocamos esse mais ou menos aqui, pessoal, se vocês lembram bem, é porque essa aceleração pode ser positiva ou negativa, né? Por isso que aqui nós podemos colocar mais ou menos. Bom, é o sinal da aceleração. Ok? Muito bem. Olhando para essa equação, vocês devem lembrar bem que se trata de uma equação do segundo grau na variável t, né? Porque aqui nós temos uma função de s em função de t, lógico, esse dá o nome à função, né? Pois a posição inicial é uma constante, a velocidade inicial é uma constante, o tempo não é, o tempo é uma variável aqui, o meio é uma constante, é um número,
Está explícito, vale o meio. E a aceleração nos problemas, ela será uma aceleração constante, porque vocês lembram bem que no movimento retilíneo, na verdade, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, né? Se não fosse constante, o movimento que nós estaremos estudando não seria esse, ok? Pois não seria um movimento uniformemente variado. Então, como eu disse, se trata de uma equação do segundo grau. Então, se nós vamos traçar o gráfico dessa função horária da posição, então nós vamos trabalhar com o que nós aprendemos de equação do segundo grau. Para começar, somos alunos de segundo ano, né? Para começar, vocês devem lembrar que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, na verdade, e que essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima, como nesse primeiro caso aqui, ou concavidade voltada para baixo, como no segundo caso, né? Isso vai depender do quê? Vai depender do sinal naquela letrinha que multiplica a variável ao quadrado, né? Deixa eu escrever aqui a equação do segundo grau. Lembra, a função, né? F de x ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Assim? Esse a tá meio esquisito, né? Deixa eu apagar esse a aqui. Apagar o a. Não sei se melhorou, mas é isso. Vocês devem lembrar bem o que é uma equação do segundo grau ou função do segundo grau. Veja, quem é que está multiplicando a variável ao quadrado aqui é o a. Esse a aqui, na função do segundo grau, é um a qualquer, né? É uma constante, não é verdade? Esse b é uma constante, é um número. Aqui é uma variável x. E c é uma constante. Ok? Então, comparando com a função horária da posição em função do tempo, veja, quem está multiplicando o x² é essa constante a. Bom, coincidentemente tem um a aqui, né? Poderia ser outra letra aqui nessa. Geralmente usamos o a mesmo, tá? É uma constante, né? Na verdade, a constante aqui é 1/2 de a, tá, pessoal? É isso aqui, tá? 1/2, porque 1/2 uma constante vezes uma constante a igual a uma constante, né? 1/2 de a é a constante que multiplica t², ou seja, a variável quadrada, tá? E, como eu disse, vocês devem lembrar bem que a concavidade da parábola, se para cima ou para baixo, depende do sinal dessa constante que multiplica a variável quadrada, ok? Então, está aqui. É o sinal da aceleração, se ela é positiva ou negativa, é esse sinal que vai determinar se o gráfico tem concavidade voltada para cima, né? Vou usar aqui o mouse. Tem concavidade voltada para cima ou concavidade para baixo, não é verdade? Inclusive vou colocar aqui é o caso em que a aceleração é um valor positivo, né? E esse é o caso em que a aceleração é um valor negativo, menor que 0. Muito bem. Agora nós devemos entender algumas características desse movimento a partir desse gráfico. Veja, de novo associando aqui a função do segundo grau, essa função do segundo grau que nós estamos bem lembrados, vocês devem lembrar que essa parábola, né, da função do segundo grau, ela corta o eixo y exatamente no valor de c. Por quê? Porque é o valor que corresponde ao x igual a 0, né?
Então, quando x é zero, anula essas parcelas aqui e o f de x fica igual a c. Exatamente. O c aqui é exatamente, nós dizemos que o c é aquele termo independente, né? Aquele que não está multiplicado pela variável, associando a equação do movimento uniformemente variado. A constante c é o S0, e o S0 é a posição inicial, né? Ou seja, como já está destacado aqui no gráfico, essa parábola vai cortar o eixo y, que aqui na verdade é o eixo das posições. Eu deveria ter falado isso no começo, né? Que é o eixo das posições. Vai cortar esse eixo exatamente aqui nessa posição. E que é essa posição? O valor de S0, ok? Então esse ponto aqui é exatamente a posição inicial do móvel. Tá? Então, você olha para o gráfico, você observa, está destacado onde a parábola vai cortar o eixo S, então ali você diz ali a posição inicial do móvel, né? E no segundo caso, está aqui o ponto em que a parábola corta o eixo S, o eixo das posições S, né? Então, esse valor bem aqui de S, né, que eu destaquei em vermelho aí, corresponde à posição inicial do móvel, tá? Eu não falei, eu vou falar agora. Quando traçamos o gráfico da função, como nós sabemos, nós temos a função da posição, nós temos a posição em função do tempo, então nós convencionamos colocar o eixo dos tempos no lugar do eixo x, e o eixo das posições, ou melhor, o eixo y, né? O eixo y fica chamado aqui de eixo das posições, né? As coordenadas x e y são respectivamente tempo e posição. Basicamente isso. Claro? Muito bem, então, olhando para o gráfico, nós já sabemos qual é a posição inicial. Uma outra informação importante, uma análise importante que nós podemos fazer desse gráfico da função do segundo grau é quanto o sinal da aceleração, né? Então, já falei sobre isso, mas só resumindo, acho que eu não falei dessa forma. Então, se o móvel tem uma aceleração positiva, o carro está acelerando, o seu gráfico tem concavidade, tem essa configuração, concavidade voltada para cima. Se o móvel tem aceleração negativa, né, o A é menor do que zero, o gráfico da posição em função do tempo desse móvel tem concavidade voltada para baixo, ok? E ainda, só um minuto, sem barulho. E ainda, a posição inicial, destacada aqui em vermelho nos dois casos, a posição inicial destacada em vermelho corresponde exatamente ao eixo, corresponde exatamente a quando o tempo t igual a zero, ok? Certo? Esse ponto aqui é a origem do nosso plano cartesiano, né? É a origem dos eixos coordenados, tá bom? Da mesma forma, a posição igual a zero, a posição inicial desse móvel corresponde ao tempo igual a zero. Isso nós já vimos bem nas aulas, na aula passada, né? Vamos fazer agora uma análise quanto ao sinal quanto ao tipo de movimento. E talvez essa seja a análise, seja a análise mais difícil nesse estudo do gráfico, né? Muito bem, olhemos para o primeiro gráfico, tá? Concavidade voltada para cima, ou seja, a aceleração aqui está representando uma aceleração positiva, posição inicial igual a zero. Vamos olhar
para esse ponto, né, o vértice da parábola. Nós sabemos que o vértice da parábola é um ponto notável do gráfico, né? O vértice da parábola, as coordenadas do vértice e esse ponto em que ele corta o eixo, no caso S, são pontos notáveis da parábola. Então, vamos lá. Nós vemos o seguinte, que a parábola, ou melhor, que essa parábola tem o vértice, tem concavidade voltada para cima, logo o vértice da parábola é o ponto de mínimo, não foi assim que nós aprendemos? É o ponto de mínimo, ou seja, é o menor valor assumido por quem? O tempo é o menor valor assumido pelas posições aqui. Que valor corresponde aqui, né? Que valor corresponde aqui? Que S esse aqui? Se é si aqui? Que posição é essa? Bom, nós não sabemos ainda, mas nós sabemos que é a menor posição assumida pelo móvel nessa trajetória dele representada por esse gráfico. Como é que eu sei isso, professor? Porque de todos os valores possíveis para esses pontos da parábola, o menor valor é exatamente e corresponde ao vértice da parábola. Por quê? Porque, como eu disse, e vocês devem lembrar bem, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o seu vértice é o ponto mínimo, é o menor valor que a função assume. Não é verdade? Então, é olhando para esse ponto aqui que nós vamos analisar o tipo de movimento desse corpo, tá bom? Vou destacar aqui em verde. Então, vamos lá. Veja, vamos analisar aqui o que acontece com esse movimento, a velocidade do corpo, quando ele está aqui, ó, quando o tempo é menor do que o T1. Não para ver, né? Agora sim. Quando o tempo é menor que T1, ou seja, de T1 em direção ao zero e aos valores negativos, né? Desculpa, pessoal, tem um erro crucial aqui. Na verdade, eu vou corrigir isso agora e explicar por que esse gráfico ele não passa aqui. Foi isso que passou despercebido, tá? Ele não passa aqui. Vamos pensando por que esse gráfico não assume esses valores aqui. Pense aí, por que o gráfico ele não assume esses valores, né? Certo, deixa eu escrever aqui aqui é o ponto correspondente ao S0 e aqui é o ponto também correspondente ao S0. Muito bem. Está aqui o S0. A parábola, digamos que ela começa ou termina aqui, como preferir, né? Aqui é um extremo desse gráfico. Por quê, pessoal? Ele estava errado, o gráfico ultrapassando, né? Cortando o eixo S. Porque, pessoal, fisicamente, quer dizer, assim, quando nós estamos estudando a equação de segundo grau genérica, isso é possível, e inclusive, só que me induziu a um erro aqui, bobo. Inclusive, vocês trabalharam com isso. Mas aqui na física, o valor de t, o tempo, nunca é negativo. Na física, o tempo é sempre positivo. Ou seja, inclui o zero. Vamos incluir o zero, né, o número positivo, né? Assume valores a partir do zero, tá? O zero e os demais números positivos. O tempo nunca é negativo, então é mais fácil dizer assim, tá bom? Então é por isso que esse gráfico não vai assumir valores para cá, passando, cortando o eixo S, tá? Por quê? Porque aqui corresponde a tempos menores que zero, à esquerda do zero, tempos menores que zero, tá? Como o tempo não pode ser negativo, esse gráfico ele não corta o eixo S, ok? Finalmente.
Ok? Então, agora sim. Foi uma coisa que passou despercebido. Eu estava pensando na equação de modo geral. Corrigido. Ok? Então, onde eu parei? Na análise na velocidade. Ou melhor, eu vou analisar o tipo de movimento e para isso eu vou olhar para a velocidade. Né? Então, como eu dizia, à esquerda do T1, vou usar aqui o mouse, à esquerda do tempo igual a 1, vamos analisar aqui essas posições, né? Então, assim, de 0 até 1, as posições do corpo está representada no gráfico por esse trecho da parábola. Pessoal, nesse período aqui, nesse trecho da parábola, as posições estão aumentando ou diminuindo. Lembre-se que o sentido que nós vamos percorrer o gráfico é esse sentido aqui, ó. Por quê? Porque corresponde o tempo igual a 0, né? E o tempo vai aumentando até o tempo 1. Tempo 1 não é tempo igual a 1 segundo, é um tempo índice 1, tá bom? Entendeu? Então, nesse momento aqui, nesse trecho do gráfico, você percebe nitidamente que as posições estão diminuindo, né? Nesse trecho do gráfico, as posições estão diminuindo, ó. Inclusive está ficando mais próximo do eixo T. Lembre bem, quando nós estudamos tipos de movimento contra a velocidade, é aquele movimento em que a velocidade ou melhor, o tipo de movimento em que as posições diminuem com o tempo. O que está acontecendo com a velocidade, né? Lembra aí? Movimento em que as posições vão diminuindo com o tempo, quer dizer que esse movimento, pessoal, esse móvel está com velocidade negativa, velocidade menor que zero, né? É o tipo de movimento em que o corpo, ou melhor, o móvel, ele se desloca no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Posso escrever aqui, tá? Posso escrever aqui. Aqui é uma trajetória orientada aqui para a minha direita. Aqui é a origem, posição 0, posição 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, posições. E o móvel, ó, o móvel, representar aqui por essa bolinha aqui, tá? E o móvel está se movimentando no sentido contrário à orientação das trajetórias. O tempo passa e suas posições vão diminuindo, né? Passa pelo zero, depois fica negativa. É isso que está acontecendo aqui, ó, nesse trecho do gráfico, tá? O tempo está passando, as posições estão diminuindo, ou seja, o móvel ele se movimenta no sentido contrário à orientação da trajetória, ou seja, velocidade negativa, certo? Já dá para entender melhor o que vai acontecer aqui quando o tempo é maior que 1, né? Quando o tempo é maior que 1, vamos ver aqui o gráfico. Olha só o gráfico. Olha aqui, né? Percorrendo da esquerda para a direita, né? O tempo está passando e suas posições estão aumentando. Por exemplo, quando o T era esse aqui, é um pouco maior, era esse. Olha a posição, era essa. Nesse momento, a posição aumentou, né? Ou seja, o tempo está passando e o gráfico aqui é ascendente, né? E suas posições estão aumentando também. O que é isso? O tempo passa, a posição, as posições assumidas pelo móvel vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que esse móvel agora ele está se movimentando no sentido positivo da trajetória, ok? E quando o móvel se desloca no sentido positivo da trajetória, sua velocidade é maior que zero. Entenderam isso, pessoal? Então, à esquerda desse ponto aqui, o ponto do vértice da parábola, à esquerda, o móvel tinha velocidade
negativa, você diz porque as posições estavam diminuindo. E à direita, as velocidades são positivas, eu sei disso porque as posições estão aumentando, né? Ou seja, bom, uma boa pergunta para fazer agora é, professor, e quando o corpo passa por esse ponto de mínimo aqui, assume a posição mínima, o que acontece com ele, né? Meio que num vértice, como é que eu fisicamente, como é que eu interpreto fisicamente um corpo que está passando bem ali naquela posição correspondente ao tempo igual a 1. Fisicamente, pessoal, é isso aqui, ó. Tá, vou mostrar aqui mesmo. Então vamos lá. O corpo aqui uma cor. O corpo está fazendo isso aqui, ó. Ele está a princípio velocidade negativa, ele está se movimentando no sentido contrário à trajetória, tá? Aí ele assume a posição mínima, aqui, aquele t igual a 1, né? E o que acontece? A sua velocidade passa a ser positiva. O que acontece é um ponto de virada, né? É um ponto de virada. Isso quer dizer que vamos imaginar que isso é um automóvel. Esse automóvel ele faz a curva, ele volta, ok? É exatamente isso, é o ponto de virada. É onde o automóvel vem, sentido negativo das trajetórias, de repente ele assume uma posição aí, eu não sei que posição é essa, chama de T1 ali no gráfico, e volta, né? Nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo a velocidade era menor que zero, e nesse intervalo aqui, nesse momento, a velocidade era maior que zero, né? E esse ponto bem aqui, esse aqui é o eixo dos tempos, dado em segundo, por exemplo, esse ponto bem aqui corresponde ao t igual ao t1, na verdade, o t1, né? Nesse instante aqui, o corpo volta, muda a sua direção, dá uma volta, um giro aí de 180 graus. Não necessariamente 180 graus, tá, pessoal? Tá? Pensando bem, não necessariamente. Basta que ele deixe basta que ele mude a direção, na verdade, deixe de se deslocar no sentido negativo das trajetórias e passe a se deslocar no sentido positivo das trajetórias, tá? De modo geral, basta isso. Muito bem. Eu perdi bastante tempo aqui explicando essa primeira parte, então de modo similar nós vamos ter uma interpretação mais facilitada no segundo caso. É um caso similar. A diferença é o que? Aqui a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? Isso quer dizer o que? Olhando para a física do movimento de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Não necessariamente retilíneo, mas sim uniformemente variado. A aceleração é negativa, né? Então o gráfico desse que representa o gráfico da posição em função do tempo tem concavidade voltada para baixo, tranquilo. A primeira diferença aqui, o vértice da parábola, agora ele não é mais um ponto de mínimo, ele é um ponto de máximo, tá? Está aqui correspondendo à posição, a posição máxima que o corpo ocupa durante esse movimento dele, né? Corresponde aqui a um t igual a 1, desculpa, um t1, né? Não quer dizer um segundo, é o t índice 1, não é t igual a 1, tá bom? Então vamos lá analisar o tipo de movimento olhando para essas posições e tirando conclusões a partir da velocidade.
Vamos lá. Então, à esquerda, vou usar aqui a esquerda de t igual a 1, aqui à esquerda, ou seja, entre 0 e t igual a 1, vamos olhar aqui para o trecho do gráfico. O tempo está passando e as posições estão aumentando. Ou seja, de novo lá a trajetória, rapidamente, não é esse aqui. De novo aqui a trajetória do espaço, sentido positivo das trajetórias, que é o 0, sentido negativo das trajetórias. O sentido está indicado pela seta, isso você já sabe, né? Desenho feio, né? Vamos lá. Então, entre de 0 a... Eu tenho que representar aqui o T1, né, pessoal? Não, tudo bem. Vamos lá. Então, no primeiro momento, o corpo estava no sentido positivo das trajetórias, né? Estava se movimentando no sentido positivo das trajetórias. Eu sei disso porque o tempo passa e suas posições aumentam, ok? Então ele passa pelo ponto máximo, né? Assume a posição máxima e acontece o que? Nesse trecho aqui, trecho seguinte, à direita de T1, acontece o que? O tempo está passando e agora suas posições estão diminuindo. Ou seja, em algum momento em T1 aí, o corpo ele dá a volta e começa a se movimentar no sentido negativo das trajetórias, você diz porque suas posições estão diminuindo agora, ok? É o contrário do movimento anterior. Muito bem. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento em que suas posições aumentam, nesse primeiro momento em que suas posições aumentam e se movimentavam no sentido positivo das trajetórias, a sua velocidade era o que? O tempo passa e as posições vão aumentando, o corpo se desloca no sentido positivo das trajetórias, né? Então sua velocidade é maior que 0, ou seja, positiva. E no segundo trecho aqui, o tempo passa e suas posições vão diminuindo. O corpo está se deslocando no sentido contrário à trajetória, né? O tempo passa, a posição diminui, ou seja, a sua velocidade é menor que 0, é negativa, tá bom? Eu não escrevi aqui, pessoal, mas nós devemos saber que que a classificação do movimento quanto à velocidade, ele pode ser movimento progressivo ou, respondeu aí, retrógrado. Então, esse movimento aqui, quando a velocidade, né, que corresponde a esse primeiro trecho do gráfico, esse 1 aqui, ó, velocidade menor que 0. Aqui nós temos um movimento retrógrado. E quando a velocidade é maior que 0, tem um movimento progressivo. No outro caso, aqui nós temos um movimento progressivo, pois velocidade maior que 0. E o contrário do primeiro gráfico, né? No segundo momento, o movimento é retrógrado. Ok? Tudo certo? Falta dizer que falta dizer aqui para você o seguinte, nos vértices da parábola, né? Nos vértices da parábola. Esse é um conceito importante, pessoal, aqui na física. É o seguinte, vou até escrever aqui de novo vou até escrever aqui novamente a trajetória. Veja. No caso do primeiro gráfico, né? Aqui nós temos a orientação da trajetória, aqui nós temos o sentido positivo das posições, tratei como tempo agora há pouco. Aqui nós temos a posição 0, né? E aqui nós temos as posições positivas, não estou graduando aqui, dizendo, né?
Então, o que nós temos é o seguinte, que no primeiro momento a velocidade é negativa, ou seja, o corpo se desloca no sentido contrário à trajetória, aí ele passa ali por t igual a 1, né? T igual a 1, então sua velocidade passa a ser positiva. Eu quero dizer para vocês, coincidiu com zero, mas não quer dizer que é zero não. Não importa qual é esse valor aqui no momento, tá? Eu quero dizer que nesse momento bem aqui em que o corpo volta, ele inverte o sinal da sua velocidade, naquele momento a sua velocidade é zero, tá? Tá até induzindo a achar que vocês é zero, porque tem um zero aqui na posição, tá? Mas não, eu vou até deslocar o zero mais para cá, para vocês não confundirem, tá bom? É isso. Por que, pessoal? Porque isso vocês têm que lembrar sempre disso. Por exemplo, quando você joga uma pedra para cima, a pedra sobe, algo parecido com isso aqui, só que na vertical. A pedra sobe, diminui a velocidade, até que ela, em algum momento, ela começa a descer e aumentando a velocidade. Não é isso? Lá em cima, onde ela, no ponto mais alto, que corresponde justamente a isso aqui, e o fenômeno é o mesmo, só muda a orientação, carros se deslocam na horizontal e não na vertical, né? Bom, por isso é mais conveniente um do que o outro. Bom, então nesse ponto mais alto, ali a pedra que você lançou para cima, ali ela para. Porque por mínimo que seja esse tempo, no ponto mais alto ela para. Quando ela muda de direção, por alguns instantes, desprezível que seja, ela tem velocidade zero, ok? Então, por exemplo, qual é a velocidade? Então para deixar mais claro, a velocidade correspondente a esse T1 aqui, nesse ponto bem aqui, essa velocidade é igual a zero, ok? Da mesma forma, exatamente nesse ponto bem aqui, no primeiro gráfico, correspondente ao t igual a 1, aqui eu tenho a velocidade igual a zero. Veja que nesse gráfico não cabe colocar a velocidade, que é o gráfico da posição em função do tempo. Eu estou trazendo a informação que no ponto, que no vértice da parábola, tá? No vértice da parábola, do gráfico da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, né? No vértice dessa parábola, ali corresponde velocidade igual a zero, ok? Isso não quer dizer tempo igual a zero, tá? Não quer dizer isso. Quando você lança uma pedra para cima, o tempo está contando, tá? Leva um tempo para ela chegar lá em cima, não é? Leva um tempo para ela chegar lá em cima e parar. Leva um tempo, ou seja, velocidade igual a zero não corresponde necessariamente a tempo igual a zero, tá bom? Então, muito bem, fizemos ali aí a análise que nós tínhamos para fazer sobre o gráfico da função horária na posição do MUV. Muito bem, pessoal, agora nós vamos ver o gráfico da função horária da velocidade em função do tempo, tá? É um gráfico mais simples, é a função do primeiro grau. Bom, vamos lembrar da função, qual é mesmo? É a função horária da velocidade vezes tempo, tá? Vocês lembram dessa função? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. É o movimento acelerado, pois está aqui a aceleração.
É uma análise mais simples, pessoal, porque diferente do primeiro gráfico, que é uma função do segundo grau, né? A função área da posição do movimento uniformemente variado é uma função do segundo grau. Aqui nós temos uma função do primeiro grau, né? Certo. Vamos. Inclusive eu decidi fazer assim, não trazer gráficos prontos, para a gente acompanhar direitinho a construção, né? Como é o gráfico da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variado? Bom, você olha para a função e você já percebe que é uma função do primeiro grau. Por quê? Olha só, a variável t aqui está elevada à primeira potência. Eu pergunto para você, todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma parábola, né? Não, é uma reta, né? Isso vocês já tem bem, não é uma dúvida de vocês, certamente, né? Então é uma reta. Então vamos lá, traçar aqui um gráfico genérico de uma função do primeiro grau. Como eu disse, eu decidi fazer aqui na mão mesmo, para vocês acompanhar o processo. Eita! Então o que nós temos aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Lá nós tínhamos espaço em função do tempo. Aqui nós temos velocidade em função do tempo. Olhando para essa equação do primeiro grau, né? E lembrando lá daquela forma convencional da nossa equação do primeiro grau que nós usamos lá no ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, diz o seguinte: bom, y é igual a x mais b, é isso, né? Aí vocês lembram bem que na variável, a constante que multiplica a variável, no caso, é ela que determina a questão da posição da reta, não é isso? Né? Se ela está no sentido, está no outro, ou seja, se ela é crescente ou decrescente, né? Então essa constante, ela pode, constante A, ela pode ser positiva ou negativa, não é isso? Coincidentemente aqui nós temos o A de aceleração, tá? Poderia ser outra letra aqui, né? Geralmente quando é equação do primeiro grau, no lugar do A nós podemos colocar um M também, né? Aqui no caso da física, da equação da velocidade, é bem sugestivo colocar A de aceleração. Então vamos lá. Então essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Vamos fazer aqui o gráfico quando deixar mais organizado. Vamos fazer aqui o gráfico quando essa aceleração é positiva. Quando o valor de A é positivo, a função é crescente, então ela tem uma cara mais ou menos assim. Mais ou menos assim, não é isso? Aqui é o gráfico da velocidade, né? Função crescente, ok? Ainda lembrando de equação do primeiro grau, uma reta tem alguns pontos notáveis. Quais são esses pontos, né? Aquele ponto onde o gráfico corta o eixo y, que é o eixo v, e aquele ponto onde o gráfico corta o eixo x, aqui o eixo t, né? Então o ponto onde o gráfico corta o eixo, no caso aqui das velocidades, é naquele valor do termo independente, né, pessoal, do v0, né?
que lá na função do primeiro grau, na equação do primeiro grau, o valor de b, a reta corta o eixo y no valor de b, né, do termo independente. Pois é, o termo independente aqui na função da velocidade em função do tempo é o v0, a velocidade inicial, né? Então aqui nós temos a velocidade inicial, tá? Outra coisa, outro ponto. Que ponto é esse aqui? Veja, vamos lá para a equação do primeiro grau, né? O gráfico, lembrem bem, o gráfico da função do primeiro grau corta o eixo x para o valor de y igual a b. E esse x é inclusive a raiz da equação, né? Pois é. Agora, para o valor de y igual a 0. Certo? Quem é o y corresponde a quem aqui nessa nossa função, né? Do movimento uniformemente variado. Quem é o y aqui corresponde ao v, a velocidade final, ou seja, para o valor de t, ou seja, o ponto em que o gráfico corta o eixo t aqui, isso corresponde ao valor de v igual a 0, não é isso? Muito bem, é isso mesmo. Então, é a origem, aqui é a origem do eixo, né? Então aqui corresponde, vou colocar aqui o ozinho de origem do nosso sistema de coordenadas. Então o eixo, o gráfico vai cortar o eixo dos tempos naquele ponto correspondente à velocidade final igual a 0. Muito bem, são os pontos notáveis desse gráfico, né? Então nós podemos fazer aqui a análise do tipo de movimento, analisando aqui a velocidade. Veja bem, aqui nós vamos considerar o T1 igualmente da outra vez, né? É um tempo genérico aqui, T1, T índice 1. Então vamos ver, deixa eu ver. De novo aqui, mas aqui de novo aquele descuido, né, pessoal, de deixar o gráfico passar aqui para o eixo para valores negativos de v, mas tudo bem. Estou corrigindo aqui. A explicação mesmo, né? Dizer que esse gráfico passa o eixo, né, secciona o eixo, atravessa o eixo das velocidades, corresponderia a tempos igual a 0. Vocês não estão vendo aqui eu indicando, né? Estou dizendo o seguinte aqui, ó. Se esse gráfico ele passa um pouco para cá, isso corresponde a valores de t menores que 0. Isso é um absurdo, tá? Na física, aqui no caso específico, né? Os valores de t não são 0, tá bom? Repetindo, no caso genérico de equação do primeiro grau, nós traçamos tranquilamente, não tem nenhum impedimento, não. Fisicamente não tem sentido, tá? É um absurdo esse gráfico atravessar o eixo v e ter valores correspondentes para t aqui, né? Menores que 0, tá bom? Então, onde eu parei? Vamos analisar aqui o tipo de movimento através desse gráfico. Então, para o tempo menor do que t1, ou seja, entre 0 e t1, nesse intervalo aqui, a velocidade é positiva ou negativa. Olha aqui o eixo, né? Os valores correspondentes ao gráfico, né? Os valores correspondentes ao gráfico no eixo das velocidades está aqui, ó, abaixo de 0, tá bom? Então, nesse primeiro intervalo, a velocidade é menor que 0. E nesse intervalo, é a partir de, ou seja, após t igual a 1, né?
esse trecho do gráfico corresponde a valores para V, ó, positivos, acima de zero, tá? Então, velocidade positiva é velocidade maior que zero, tá bom? Ou seja, nesse primeiro momento, o movimento era retrógrado, velocidade menor que zero, e no segundo momento aqui, depois de T1, o movimento é progressivo, pois a velocidade é maior que zero, né? O corpo se desloca no sentido positivo das trajetórias. Muito bem. Vamos construir o gráfico para a velocidade menor do que zero. Esse aqui é o caso, eu nem coloquei aqui, né, pessoal? Aqui. Esse primeiro caso é quando o valor da aceleração é maior que zero, a função crescente. Então, vou colocar aqui para A maior que zero, tá? Esse A é a aceleração. No segundo caso, quando essa aceleração aqui é menor que zero, é negativa, vamos construir aqui o gráfico. Esse trecho do eixo aqui dos tempos, ele não corresponde a tempos, tá? Esse eixo ele termina aqui em t igual a zero, na origem. E aqui nós temos o eixo das velocidades. Muito bem. Para aceleração negativa, e agora eu vou colocar aqui, para aceleração menor do que zero, ou seja, negativa, qual é a configuração do gráfico aqui da função do primeiro grau, né? Negativa, então o gráfico é isso aqui, né? É decrescente, a função é decrescente. Então, por ser equivalente ao primeiro caso, o ponto aqui onde ele cruza o eixo das velocidades, o ponto em que o gráfico cruza o eixo das velocidades corresponde ao valor da posição inicial, e o ponto aqui onde ele cruza o eixo dos tempos corresponde aí um tempo genérico, t igual a 1, ok? Então, sabemos ainda o que aqui. Deixa eu explicar esse ponto aqui no finalzinho. Então, vamos fazer aqui a análise do sinal da velocidade. A velocidade no intervalo de 0 até T1, né? O gráfico da velocidade, e assumir aqui valores, a velocidade aqui, desculpa, nesse intervalo aqui do tempo entre 0 e 1, ou melhor, entre 0 e T1, o gráfico está acima, né, do zero, ou seja, as velocidades é positiva. Nesse intervalo aqui a velocidade é maior que zero, ou seja, o movimento é progressivo. E nesse intervalo, após t igual a 1, corresponde a esses pontos do gráfico, corresponde a valores para velocidade negativa, ou seja, após T1, né, a velocidade é menor que zero, ou seja, negativa, e o movimento é retrógrado, tá? É aquele movimento em que o corpo se desloca no sentido contrário à trajetória, ao contrário ao sentido positivo da trajetória, beleza? Professor, tá, e esse t igual a 1 bem aqui, né? Só faltou se eu explicar ele. É similar ao primeiro caso, tá? Nós temos aqui uma trajetória e tá até mais fácil de interpretar, porque é o gráfico da velocidade, né? Aqui nós temos o eixo das posições, né?
Digamos que nós temos a origem, aqui nós temos as posições positivas e aqui as negativas. Então, o que acontece aqui no primeiro caso, né? O móvel primeiro apresentava velocidade, primeiro apresentava velocidade negativa, ou seja, aqui ele estava se movendo no sentido negativo da trajetória. Olha aqui para a trajetória, é isso aqui, tá? Velocidade negativa é a velocidade que se move no sentido contrário à trajetória. Ele passa por T1, ó, passa por T1, ele T igual a 1, exatamente aquilo. A velocidade em T igual a 1, a sua velocidade é nula, tá? Então a velocidade passa a ser positiva, ou seja, as suas posições estão aumentando, ele se desloca no sentido positivo das trajetórias. Mas bem aqui a sua velocidade é zero. Lembra? Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe rapidamente, vai devagarzinho. Lá em cima ela para e começa a voltar ganhando velocidade. Movimento acelerado, vamos chegar lá. Aqui velocidade igual a zero. Mesmo que seja um intervalo de tempo muito curto, mas ali ela para, tá bom? Muito bem. E no segundo caso, de 0 até T1, a velocidade é positiva, né? Agora eu escrevi aqui em cima, ó. Primeiro, aqui embaixo, né? Se a velocidade é positiva, ele vai em direção ao eixo positivo das trajetórias. Aí ele passa por T1, ele para, porque ele vai mudar a direção. E então a velocidade fica negativa, ó, vai se deslocar no sentido negativo das trajetórias, tá bom? Bom, está analisado aí o movimento a partir de elementos do gráfico, da função horária, da velocidade do movimento uniformemente variado. Já vimos, escrever bem aqui, nós já vimos o gráfico da posição em função do tempo, que é aquela parábola. Vimos agora o gráfico da velocidade em função do tempo, é uma reta. E agora vamos ver o gráfico da aceleração em função do tempo. Ok? Deixa eu apagar tudo aqui. Fechou. Muito bem. O gráfico da aceleração em função do tempo. Aqui é o seguinte, é da aceleração em função do tempo. Azul, tá? Pessoal, como é a aceleração no movimento uniformemente variado? Como é a aceleração? Pensem aí. Como é a aceleração? É quanto ao seu crescimento, quanto ao seu sinal, né? Quanto ao seu crescimento, o que é aceleração? Como é a aceleração? Ela é uma constante. A aceleração, ela não muda ao longo do movimento. É exatamente isso, diagramas horários. É exatamente isso, a constância da aceleração que caracteriza a constância da aceleração, mas não igual a zero, tá? Zero é uma constante? Zero é uma constante, mas o movimento não é uniformemente variado se a aceleração é zero, tá bom? Lembre-se disso. Tá bom? Então, a aceleração é constante, mas não nula. Então, como é que nós construímos o gráfico da função constante? Lembra que é aquele gráfico lá do nono ano, primeira série. Y igual a C. O gráfico da função constante. Não importa qual é o valor de C.
né? É uma constante. O y será igual a c, tá bom? O c não muda, na verdade. Não importa o valor de c, na verdade c não, aqui não vai mudar, é uma constante, tá bom? Então, aqui nós podemos dizer que nós temos aqui no eixo dos horizontal, vamos sempre reservar para o eixo dos tempos na física, né? O eixo x ele é o mais indicado para representar o eixo dos tempos. E no eixo y, aqui na física, nós vamos chamar de eixo agora das acelerações, né? Muito bem. Como no movimento uniformemente variado a aceleração é constante, ou seja, independente do tempo, vocês não enxergam assim, né? Independente do valor de t, o valor de A é sempre o mesmo. Como é essa cara? Como fica a cara dessa aceleração? Fica isso aqui. Está aqui o gráfico da aceleração. Tá? Isso, pessoal, aqui é o eixo aqui é a origem, né? Então aqui nós temos valores positivos de aceleração, ou seja, para o caso da aceleração maior que zero. Na verdade, eu devo representar esse gráfico aí por outra seta, tá? Outra cor, tá? Ok? Eixo da aceleração. Uma constante. Veja, o tempo passa, T índice 1, T índice 2, T índice 3, T índice 4, T índice... Não importa o valor de T, a aceleração é sempre esse valor bem aqui, ó. A. Ou melhor, desculpa. Eu vou dizer que é uma constante. Sempre o valor C. Tá bom? O gráfico A de aceleração assume sempre o valor C aqui nos valores da aceleração. Então, deixa eu tirar isso aqui. Isso permanece. E no caso da aceleração negativa, né? Como fica o gráfico? Vou fazer um outro aqui, rapidamente. Aqui nós temos o eixo dos tempos, o eixo das acelerações, e no caso da aceleração do movimento uniformemente variado ser negativo, menor do que zero, o gráfico fica exatamente aqui. Entendeu? Entendeu isso? Simples. Beleza? Aqui nós temos a aceleração A e assume o valor C, negativo, até colocar o... né? Isso pode causar uma confusão, só para deixar claro aqui, tá? Aqui a aceleração aqui é negativa e ali o C é positivo, em cima. Valor C positivo. Quando a aceleração é negativa, o gráfico fica abaixo do eixo dos tempos, né? Aceleração negativa. O gráfico é simples, assim. Muito bem, pessoal. E para resumir tudo isso que nós vimos aqui, vou fazer uma questão, ok? Responder aqui uma questão que irá resumir tudo que nós vimos. Exatamente tudo não, né? Mas que vai resumir bastante o que nós vimos aqui, tá bom? Vai usar bastante esses conceitos. Eu vou ler aqui a questão. Não, melhor ler não, vou desenhar aqui o gráfico. Muito bem, pessoal. Dei uma pausa aqui, escrevi os gráficos. Então a questão é o seguinte. Um corpo, ele realiza um movimento uniformemente variado e um aluno, com alguns dados desse movimento, com observação,
ele constrói esses gráficos desse movimento observado. Então eu pergunto, vocês já identificam cada um desses gráficos? Foi os três que nós acabamos de ver, né? O gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo e o gráfico da posição em função do tempo. Está aqui o da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Certo? E na letra A é pedido o seguinte: identifique essas constantes nesse movimento observado pelo rapaz e exposto através desses gráficos. Muito bem, então vamos lá. Quem é a posição inicial? Vamos pensar um pouco, né, pessoal? Quem é a posição inicial? Por exemplo, aqui nós temos o gráfico que dá a posição desse móvel em cada instante. A posição inicial corresponde ao que? Corresponde ao tempo igual a zero. A posição inicial do móvel corresponde ao tempo igual a zero. Foi quando o rapaz começou a observar esse movimento. Antes, não importa de onde ele veio, onde ele estava. O que interessa aqui, que está exposto nos gráficos, qual é a sua posição inicial. Aquele corresponde ao tempo igual a zero, né? Vamos lá, está aqui o eixo dos tempos, o tempo igual a zero. Está aqui, tempo igual a zero. Vai cortar o gráfico exatamente aqui. Não dá para ver, né? Tudo bem. Quando o tempo é zero, o t igual a zero corta o gráfico exatamente no s igual a 20. Então, ou seja, a posição inicial do móvel, já podemos apagar isso aqui. Aproveitar. A posição inicial do móvel é igual a 20 metros. Simples, direto. Veja, só analisando o gráfico você já sabe qual é a posição inicial do móvel, né? A informação está clara. Qual é a velocidade inicial do móvel? Velocidade inicial do móvel corresponde àquela velocidade. Está aqui o gráfico da velocidade, né? Eu vou buscar aqui, não, se eu quero a velocidade, então eu tenho que, a princípio, eu vou logo buscar no gráfico da velocidade em função do tempo, né? Essa velocidade, está aqui o gráfico da velocidade, a velocidade inicial corresponde também ao tempo igual a zero, né? Está aqui o eixo dos tempos, está aqui o zero, esse zero corta o eixo, ou melhor, corta o gráfico exatamente bem aqui, ou seja, a velocidade inicial do móvel é menos 10. Menos 10 o quê? A velocidade está em metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial é menos 10 metros por segundo. E, por último, qual é a aceleração? A aceleração final, a aceleração inicial, a aceleração média, qual? Gente, não importa, né? Nós estamos falando do movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Ela é igual no começo, no meio e no fim do movimento. E a informação está aqui no gráfico da aceleração em função do tempo. Essa aceleração é constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então a letra A está respondida. Bom, letra B. Na letra B ele pede o seguinte: determine o instante T1 no gráfico S de T e justifique. Olhando aqui o gráfico S de T, né? Ou melhor, olhando aqui o gráfico S de T, que é o da posição em função do tempo, ele quer que nós identifiquemos quem é esse T1 aqui e justificar por quê. Vamos pensar um pouco. Quem é T1? Nossa, não tá difícil, né?
Mas eu sei que T1 é um tempo aqui, que eu não sei qual é, que corresponde à posição 10 positivo, né? Muito bem, interessante. Saber que T1 corresponde à posição igual a 10 metros vai ajudar aqui. Posição 10 metros, não sei. Mas me ocorre uma coisa aqui, uma ideia. Veja, o ponto T1 corresponde ao vértice da parábola. O vértice da parábola foi o primeiro gráfico que nós analisamos. Tem muita informação interessante aí. Nós vimos o seguinte, que no vértice da parábola corresponde àquele ponto em que o móvel muda de sentido, né? Exatamente, aqui a velocidade dele era negativa, vocês não estão chegando. Tudo bem. Aqui no vértice da parábola é um ponto interessante. E nesses vértices, como nós vimos, a velocidade é zero. Por quê? Porque é o ponto exatamente onde o móvel ele muda de sentido, né? Ele estava indo numa direção, ele muda, vai para outra. E por alguns instantes, por mínimo que seja, ele para, a velocidade zero. Muito bem, aqui a velocidade era negativa, aqui era positiva, e nós vimos que aqui no vértice a velocidade é zero. Velocidade zero, isso me joga aqui para o gráfico da velocidade. Velocidade zero. Bom, aqui quando a velocidade é zero, qual é o valor do tempo? Olha aqui, menos 2 segundos. E é exatamente isso, tá? Essa informação de velocidade zero aqui do gráfico da parábola me leva diretamente para esse, e aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Aqui tem velocidade e tempo. E o ponto que corresponde à velocidade zero, corta o gráfico aqui no t igual a 2. Perfeito. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Então, T1 é igual a 2 segundos. Pois, que coisa, hein? Pois corresponde ao os gatos aí brigando, corresponde ao valor de t para, desculpa aí pessoal, para velocidade para v igual a zero. Tá bem justificado. E letra C, mais uma informação. Analise o movimento para t. Letra C, né? Analise o movimento para t menor que 2 segundos. Então vamos analisar aqui o movimento, a velocidade para t menor do que 2 segundos. Né? Nós já sabemos que o T1 é 2 segundos. Bem que aqui equivale a 2 segundos. Inclusive vou colocar aqui uma letra aqui bem diferente. T igual a 2. Né? Então, eu quero analisar o movimento aqui na letra C. Para T e T1 igual a 2 segundos. Veja, ficou simples agora, né, pessoal? Nós já estamos aqui, acabamos de estudar, está tudo fresquinho, então vamos lá. Veja, de 0 a T1, o gráfico é decrescente, ou seja, a velocidade é menor que zero, tá? Então, ele quer saber desculpa, pessoal, apenas aqui mesmo, né? Entre
t menor do que 2, ou seja, de 0 a 2 segundos. Na verdade, desculpa, eu estou me confundindo, isso é uma coisa bem que é para t menor. Vamos corrigir aqui. Para t1 menor que 2 segundos. Essa é a pergunta? Perfeito. Então é isso. Para t menor que 2 segundos, nós estamos entre 0 e 2 segundos. O gráfico da função é decrescente, portanto, a velocidade v é menor do que 0. Portanto, o movimento é retrógrado. Ok. O movimento ele se desloca no movimento contrário à trajetória, né? E na letra D ele quer saber: analise o movimento para t maior que 2 segundos. Então vamos lá. Para t maior que 2 segundos, ou seja, para t maior que 2 segundos, nós estamos aqui, né? T maior do que 2 segundos. Então corresponde ao trecho do gráfico, esse trecho em que a função é crescente, ou seja, as posições estão aumentando, né? Então, se as posições aumentam, é porque a velocidade é maior que zero. E quando a velocidade é maior que zero, o movimento é progressivo. Beleza, pessoal? Bom exercício, né? Exatamente em cima do que nós estudamos, tá? Pessoal, eu reforço. Gráficos são coisas, são entidades, são recursos muito importantes no estudo da ciência em geral, tá? Não só da física, não só da química, da matemática, né? Saber interpretar gráfico, quem faz, se vocês já fizeram o Enem, talvez já fizeram o Enem, né? Façam esse ano, sabe o quanto o Enem, por exemplo, cobra gráficos, né? E como eu disse, o valor do gráfico está nessa capacidade de armazenar uma grande quantidade de informação num espaço pequeno. Se você entende, sabe interpretar gráficos, é uma grande vantagem fazer uso de gráficos. Se você não sabe interpretar, é um problema. Não seria vantajoso para você usar gráficos, né? Então, muito bem, pessoal, aqui nós encerramos essa nossa aula aqui ao som desses gatos, tá? Desejo para vocês um bom estudo ao longo da semana e postarei em seguida aí o material em PDF para auxiliar no estudo, tá bom? Até lá, pessoal, até a próxima aula.